programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. Atenção para as manchetes do programa de hoje. Microcrédito é energia para o movimento do mercado? Será que pode comprometer o planejamento da Previdência? Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas, programa das quartas-feiras de manhã do Departamento de Administração Pública da ESAG e UDESC. Tudo bem, Henrique, participando mais uma vez do programa? Tudo ótimo, um prazer sempre. Então, estamos aí. Hoje temos uma importante discussão a ser feita. O tema é microcrédito e previdência. Exatamente. Então, vou comentar um pouquinho do que é o microcrédito para vocês. O microcrédito, oferta de empréstimos de pequeno valor a um público específico, é uma importante ferramenta de inclusão social que, no entanto, ainda tem muito a crescer no Brasil e outros países em desenvolvimento. Quanto à Previdência, que também vamos conversar, já a Previdência, tipo de seguro que visa prover a subsistência do trabalhador em caso de perda de sua capacidade laborativa. Costuma ser um tema controverso no país a discussão dos dois tópicos, pela dita inviabilidade do modelo público. E aí temos dois importantes entrevistados no nosso programa de hoje. Um é o Luiz Carlos Floriani, superintendente do Banco do Empreendedor. Tudo bem, Luiz Carlos? Tudo bem, bom dia. Inicialmente eu quero agradecer o espaço que a Rádio UDESC nos oferece, justamente como forma de contribuição para o público ouvinte, levando exatamente como funciona este modelo de microcrédito, a metodologia e quais as expectativas em relação a ele e o mercado. E o professor Eduardo Jara, da UDESC. Tudo bem, Eduardo? Bom dia, pessoal. Bom dia aos nossos ouvintes. Um prazer estar aqui de novo. Eu queria, antes de entrar na questão do microcrédito, que o Luiz Carlos Floriani explicasse um pouquinho o Banco do Empreendedor, uma pequena explicação do que é o Banco do Empreendedor, como é que ele funciona, para depois entrarmos nessa discussão. Importante até porque quando se lê textualmente Banco do Empreendedor, dá aquela impressão, vem mais um agente financeiro aí, o que estão aprontando. E, na realidade, o Banco do Empreendedor é uma organização não governamental, certificada pelo Ministério da Justiça como organização da sociedade civil de interesse público, a famosa OCIP, que provém lá de uma lei, a Lei 9.790, onde, a partir desta lei, organizações não governamentais podem ser certificadas pelo Ministério da Justiça para uma atuação específica. São várias modalidades de atuação. Uma delas, o microcrédito produtivo e orientado, no caso, ou o microcrédito para a população especificamente de baixa renda, e depois também é a organização que passa a ser habilitada na operação de microcrédito produtivo e orientado pelo Ministério do Trabalho, a partir da Lei 10.110, de 2005, essa habilitação para esse modelo de crédito para o empreendedor, principalmente os empreendedores informais e os de menos poder aquisitivo, tem acesso. O Banco do Empreendedor nasceu dentro de um programa chamado Crédito de Confiança, lá nos anos de 1999, quando se discutia muito a falta de crédito para os empreendedores de pequenos negócios, empreendedores de microempresas, pequenas empresas. E chegou-se a uma conclusão no decorrer daqueles estudos de que, na realidade, o problema não é a falta de crédito, é a dificuldade de acesso ao crédito. Crédito, na realidade, existe muito no mercado, mas aí nós falamos de uma população que tem essa dificuldade. Este ano, especificamente, já que você me permitiu essa chamada, importante também para nós, porque estamos fazendo no dia 19 de outubro 15 anos de atuação efetiva no estado, agora posso dizer no estado de Santa Catarina, começando aqui lá em 19 de outubro de 1999 com uma atuação específica em Florianópolis e aqui a região da Grande Florianópolis, e hoje, graças a Deus, já estamos aí com 22 unidades instaladas em 19 cidades do estado de Santa Catarina e atendendo 102 cidades do estado propriamente dito. Aproveitando já, comentando sobre microcrédito, para ilustrar quem está ouvindo a gente, como é que movimenta a economia quando se oferece microcrédito, ainda mais pelo Banco Empreendedor que o senhor representa? Veja, eu sou até suspeito para falar, mas é importante que as pessoas entendam que o microcrédito, ele não é só como se pode pensar um crédito de pequeno valor. Uhum. Ele parte também de um princípio metodológico que é utilizado para identificar pessoas de baixa renda que têm dificuldade de acesso, especificamente com características empreendedoras. Aí a tua resposta vem
de forma bem objetiva, como é que nós impactamos o lado econômico do mercado e até, vamos ser mais ousados, o lado social desse mercado. A partir do momento que é identificado por um agente de crédito, que nada mais é do que um consultor muito bem treinado pelas nossas equipes, que faz a prospecção da onde estão esses empreendedores, identificado esse empreendedor, ele recebe uma visita que dá a ele a possibilidade de, para muitos, pela primeira vez, montarem o primeiro plano de negócio. Esse primeiro plano de negócio é justamente, partindo do princípio que quando se fala de crédito, todo mundo acha que crédito é solução, é verificar se realmente o que ele quer de crédito vai ter utilidade para o negócio. Para não virar problema, exatamente, se vai dar retorno para o negócio e se esse retorno garante a prosperidade do negócio. Aí, de forma muito objetiva, indo mais para o conceito da tua pergunta, eu costumo colocar como exemplo as faccionistas em algumas regiões, que isso é muito forte. A faccionista nada mais é do que o trabalhador da indústria de confecções terceirizado. A faccionista, ela nos procura, ela compra uma máquina de costura, é um empreendedor informal, trabalha 10, 15, 18 horas por dia na sua própria casa, alimentando a indústria de confecção. Essa faccionista, ela pega recurso para comprar uma máquina de costura. Essa máquina de costura provém a ela e à família recursos da sobrevivência natural inicialmente. Mas peraí, só isso? Não só isso. Porque algumas dessas faccionistas, inclusive no decorrer desses 15 anos, se transformaram em confeccionistas com empresas regularmente instaladas. Então, gera a sobrevivência da família, renda para a família, gera empregos e mais. A partir do momento que todo o processo foi orientado para o crédito, ela sai dali com o cheque dela e vai a uma loja que vende máquinas. Nós também já identificamos os parceiros dessas lojas de máquinas para garantir que esse parceiro vai tratá-la de forma diferenciada porque ela está levando um cheque para pagar à vista. Mas importante que eu estou querendo dizer do impacto econômico é que aquela loja que vende máquina, num primeiro momento, o contexto seria que nós estaríamos estimulando a informalidade, e aí é importante que eu utilize esse espaço para dizer justamente que o que nós estamos fazendo é buscando alternativas para uma economia que o mundo hoje não entende mais. A partir da base, ela saiu dali, ela vai na loja de máquina de costura e comprou uma máquina de costura, que vai prover ela das suas necessidades inicialmente, mas que também vai causar um impacto para a loja de máquina de costura, que vai ter que recolocar no estoque a máquina de costura. Então ele vai ter que ligar para o distribuidor, que vai ter que mandar uma outra máquina, e o distribuidor, por consequência, vai ter que ligar para a indústria, que vai ter que produzir uma outra máquina. Deu para entender o conceito da repercussão a nível de mercado disso tudo? E é claro, eu não quero nem te falar nos retornos que todos eles terão e como ele poderá ser orientado, porque eu fico até entusiasmado e gostaria que as pessoas entendessem repercussão positiva da economia a partir da movimentação da base econômica a que nunca teve um respaldo de verdade e para quem nunca se deu crédito. Com isso nós poderemos estar criando, e isso não é novidade aqui do Floriani, do Banco do Empreendedor de Santa Catarina, um homem chamado Yunus, que ganhou o Nobel da Paz lá em 2006, foi que criou esse conceito em Bangladesh, o país mais pobre do mundo no início da década de 70. A grande revolução que aquela economia esquecida lá atrás, a partir do momento que começa a se movimentar, gera para todas as outras etapas da economia. E eu queria saber do professor Jara, dentro dessa perspectiva já colocada pelo Floriani, como é que a universidade pode se inserir para participar desse processo? Sim, o relato do Floriani nos mostra que o microcrédito é uma realidade. E sendo uma realidade, então, é importante que entre na universidade para que a gente possa abordar isso de diferentes maneiras. Foi importante ele levantar o aspecto social do microcrédito. E isso pode ser trabalhado em diferentes disciplinas da administração pública, da empresarial e até mesmo da economia. Questões políticas, de políticas públicas que incentivem isso. E, particularmente, eu como professor de matemática financeira, a gente tem um trabalho bem interessante no segundo termo de administração empresarial, onde os alunos visitam pequenas empresas e tentam dar algum tipo de assessoria, consultoria. E um dos focos da disciplina de matemática financeira é eles pensarem em uma inovação dentro dessa empresa. E para que essa inovação seja possível, eles muitas vezes vão ter que buscar recursos. E, às vezes, o microcrédito é uma solução dependendo do tamanho e do perfil daquela empresa. Então, o microcrédito ele é uma realidade e dessa forma ele tem que ser tratada na universidade, não sendo esquecido, mas como uma possibilidade para criar novos empreendedores, que muitas vezes a mudança social se dá por uma ação de empreendedorismo. Sensacional. Aproveitando, deixando a pergunta aberta, como é que Santa Catarina está à frente ao país inteiro quanto a microcrédito?
Aí fica a escolha sua. Eu te diria o seguinte, nós em Santa Catarina, a partir desse programa que foi estimulado lá em 99, que se chamou na época Crédito Confiança, e que além do Banco do Empreendedor estimulou e instalou outras 18 organizações similares à nossa no resto do estado. Nós nos tornamos referência hoje, eu sou de novo suspeito para falar, mas o programa de microcrédito de Santa Catarina transformou-se em referência para o Brasil, e hoje, conceitualmente, já para alguns cases da própria América do Sul. Por quê? Porque é um programa absolutamente autossustentável. Vários programas de microcrédito nasceram já no nosso país e em outros países também, estimulados por um governo que aportou recursos e que acabaram não se consolidando, porque infelizmente, principalmente no nosso país, recursos não governamentais são vistos com o olho de um favor político, e me perdoem, acaba aquele governo, acabam os favores e muitas vezes vocês vão ver, se vocês forem analisar dados estatísticos disso, os índices de inadimplência desse tipo de programa são altíssimos e os inviabilizam depois. Santa Catarina, eu digo para vocês hoje que está como referência, por quê? Porque as organizações tiveram que partir para o campo do profissionalismo efetivo e da autossustentabilidade, onde, é importante também que eu diga, de onde é que vêm os nossos recursos? Nós temos que emprestar recursos de grandes agentes financeiros. Nós emprestamos de grandes bancos, Badesc, BNDES, Caixa Econômica Federal, agora no caso do Banco Empreendedor já também conseguimos e ficamos muito felizes, conseguimos o primeiro aporte a nível de empréstimo internacional de uma organização holandesa, o que para nós é importante, porque a partir do momento que uma organização internacional que gere recursos internacionais faz uma avaliação e sente firmeza, eu poderia dizer assim, em aplicar. Porque para aplicar tem que ter a segurança que vai receber de volta. As nossas garantias são muito tímidas. A nossa garantia é a nossa própria carteira. E a nossa carteira é de empreendedores de pequenos negócios que são avalizados por outros empreendedores de pequenos negócios ou de parentes assalariados. Aí a importância da metodologia e do retorno que o empreendedor vai ter, porque me permita fazer um parênteses, a importância disso e a segurança de que a nossa inadimplência é absolutamente controlada é justamente o negócio. Quem paga é o negócio, não é o tomador. Importante que fique claro, se o seu negócio vai bem, você não deixa de pagar. Se ele não for bem, você não tem como pagar. Então, isso é que repercute. E o Santa Catarina hoje, eu diria para vocês, assim, com absoluta tranquilidade, está com uma carteira que chama a atenção do mundo aí, 150 milhões de reais nesse momento que nós estamos conversando, distribuídos por aproximadamente 80 mil clientes. Eu queria fazer uma pergunta, linkando essa temática com a questão da Previdência. Normalmente é o professor Eduardo Jara. Fala-se muito em problemas sérios da Previdência a nível de país, pensando modelos no outro mundo. A pergunta seria, a questão do crédito, da forma como está sendo colocada, isso não pode comprometer a Previdência? Se o crédito está mal administrado, tudo pode ser problemático. O que a gente vai tentar diferenciar, e aí um certo nível de educação financeira é fácil de se perceber isso, que o crédito e a previdência são partes distintas do orçamento pessoal. Eles não podem se confundir. A gente deve pensar a previdência como uma conta que só permite entradas, não vai ter saídas, para que a gente possa, a longo prazo, estar buscando o retorno desse investimento. Já o crédito, ele deve ser pensado, a princípio, para um retorno ali, uma quitação a curto, médio prazo, na maioria das vezes. E quando o empreendimento é bem organizado, o crédito é só uma etapa desse processo. Ele não é a dificuldade, o dinheiro, às vezes, que o pessoal pensa que eu preciso de dinheiro para realizar a minha ideia. Não, você precisa de uma ideia. O dinheiro é uma parte do plano de negócio que o pessoal do Banco do Empreendedor também auxilia. Eles vão te dizer, esse teu negócio é viável, mas não pelo aspecto financeiro. É viável pelo aspecto de realização, de retornos e, de fato, é isso que você quer fazer. Muito bom. Então, vamos lá. A gente vai ser teu parceiro e o crédito é só uma etapa. O crédito, ele não gera dívidas, teoricamente não deveria gerar dívidas. Ele deve ser o impulso, que às vezes você é um empreendedor, eu preciso de um parceiro financeiro. E aí você vai buscar esses parceiros. E a previdência é o contrário, aí você tem que se planejar para uma retirada para daqui a 30, 40 anos, onde você só vai retirar os rendimentos. Muito bom, professor. Isso que o senhor falou reforça aquilo que a gente tem que dizer para as pessoas. Até alguns anos atrás se entendia, nas pesquisas que se fazia, a grande dificuldade do empreendedor, crédito. E hoje já se sabe que a grande dificuldade dos empreendedores é gestão, não é crédito.
Porque dinheiro mal gerido é veneno, não é remédio. Como qualquer remédio que, na dose errada, produz efeitos contrários. Agora, o professor acabou explicando também, intrinsecamente, o porquê da importância da parceria que o Banco do Empreendedor está fazendo com a UDESC, ou está buscando fazer com a UDESC. O que o Brasil precisa pensar urgentemente é em educação financeira. Educação financeira. Sim. Educação financeira. Como é que eu faço a gestão dos meus recursos? Algumas ações que nós gestamos com a UDESC vêm, inclusive, numa tentativa de resgatar e até num audacioso plano de levar a famílias de baixa renda os primeiros conceitos de gestão de um orçamento doméstico. E a gente foi até criticado, entre aspas, ensinar orçamento doméstico para quem ganha um salário mínimo por mês. E a gente chamou a atenção justamente para esse que nós temos que ensinar e aprender como é que vive com um salário mínimo por mês, para levar para frente. Agora, as nossas universidades, esses dias eu tive fazendo uma palestra na UDESC, Joinville, e vi como é importante mostrar para esses jovens que nós precisamos deles e, inclusive, precisamos passar para eles orientações de um novo conceito. Aquele conceito dos nossos avós que nós vimos para a faculdade para ganhar um diploma, para ficar rico, já era, gente. Importante que isso seja dito. A faculdade é um mecanismo fantástico que, se bem utilizado, transfere conhecimento e vai buscar outros parceiros que transferem informações do mercado, que vão dar a esse acadêmico da UDESC a chance de definir por que lado eu quero correr. Eu vou atrás de um bom emprego ou eu vou começar a empreender já meu próprio negócio? Me desculpe se eu coloco assim, mas essa parceria é fundamental. Nós queremos ajudar o acadêmico, nós queremos ajudar as famílias de baixa renda. Acima de tudo, nós queremos, em um determinado momento que seja o mais curto possível, incluir educação financeira no tema das universidades, das escolas e assim por diante. O professor falou, previdência é importante. Quer que é importante? O que a gente mais vê reclamar é que ninguém vive da aposentadoria do INSS. Será que alguém sabe que precisa pensar nisso agora, quando está na faculdade, para daqui a 30 anos não reclamar da aposentadoria do INSS? Eu queria fazer um gancho aproveitando que, acho que há 40 anos, eu não lembro agora quando que foi escrito o livro do Robert Kiyosaki, como fazer Pai Rico, Pai Pobre, né? Sim. Comenta justamente sobre esse ponto. Agora, aproveitando já, como última pergunta, até dedicando ao Jara, porque a gente tem um tempo corrido, né? E é o seguinte, a Previdência Pública, todo mundo diz, os economistas e tudo mais, que é um sistema que vai quebrar. Como aconteceu no Japão há muito tempo atrás. E aí que vem de encontro a questão de educação financeira. E aí, fazendo um gancho até, a consultoria que vocês acabam trazendo com o Banco do Empreendedor é um grande artefato para conseguir lutar contra essa situação. E aí a universidade, como é que ela pode promover isso? E de fato, isso é um mito ou é verdade? Essa questão da previdência pública não conseguir se manter no futuro? Sim, o atual sistema ele é muito criticado e do ponto de vista da matemática financeira é inviável. A gente pensando só na parte de previdência financeira, de você poder receber lá o seu salário quando se aposentar, né? Vamos tirar daí a parte de aposentadoria por invalidez, enfim, esses outros aspectos que a nossa previdência hoje proposta de fluxo contínuo prevê uma divisão onde os trabalhadores da população economicamente ativa contribuem para saldar as dívidas com o pessoal que já se aposentou. Mas a gente está fazendo agora no Brasil uma proporção, a gente vive em uma proporção com a maior quantidade de jovens que esse país já teve. Quando vocês estudaram lá a base da pirâmide, o Brasil sendo um país subdesenvolvido, que tinha uma base larga, isso já está mudando. Hoje, se você olhar a pirâmide etária, ela tem um formato de uma gota d'água. E justamente aquela parte mais larga da gota d'água é o pessoal ali que vai de 15 a, digamos, até 40 anos. Isso já é aproximadamente 40% da população. Imagina essa gota agora invertendo e tendo a base menor do que o topo. E esse topo daqui a 30, 40 anos a gente vai ter a maior proporção de idosos que esse país já teve. E aí a gente vai ter calçadas cheias de buraco, a gente vai ter problemas de acessibilidade, a gente não vai ter gente capacitada para tratar esses idosos. E isso agora, pensando em termos de previdência, não tem como um fluxo contínuo suprir isso. A gente teve mudanças no mercado de trabalho, muita informalidade, pessoal não contribuindo, essa questão demográfica e as alterações lá da Constituição de 88 que também colaboram para isso. Então, é fundamental que a gente acompanhe agora no processo político quem tem propostas para a previdência, o que pode ser feito, e a gente vai ver a fragilidade dos nossos candidatos ao tratar desse tema, porque são ações para daqui a 30, 40 anos.
E isso não passa, né, como um ponto crucial, mas é um ponto crucial. Eu já encaminho aqui para a seguinte questão: isso é uma proposta que deve ser levada para o cidadão ou para o Estado? Quem é que é responsável por sua previdência? É o Estado ou é o cidadão? O cidadão é o Estado. O cidadão é o Estado. O cidadão é o Estado, não existe essa diferença. Então, se o cidadão, a princípio, quiser se planejar, vai ajudar o Estado, e o Estado vai crescer por não precisar repartir e levar toda essa carga pesada, né? Então, a gente vai lutando com as nossas forças. Hoje a gente já tem formalizado essa parceria com o Banco do Empreendedor em ações de extensão para o pessoal de baixa renda, programa Habilis, ESAG Kids. Então, a gente pretende ampliar essas parcerias e fazer chegar no ouvido da população pela rádio, TV e outros canais. Então é essencial a educação financeira agora. Sempre. Ok. A gente lamenta pelo otimismo, pela empolgação dos dois entrevistados, que também nem sempre a gente encontra as pessoas dessa maneira, né, Henrique? Sim. Teríamos muitas... Vamos pedir uma ampliação do espaço do nosso programa. Mas, enfim, Luiz Carlos, eu agradeço muito. Se tiver alguma complementação rápida a colocar, ainda temos um espaço bem rapidinho. Na realidade, eu queria reforçar o agradecimento e me colocar à disposição da UDESC, da Rádio UDESC e toda a nossa equipe, e também de todas as pessoas que nos ouvem, seja pelo site, seja pela nossa unidade ali do Estreito, aqui da Grande, que atende Grande Florianópolis, ou da Ilha, que atende a Ilha, para discutirmos soluções. Aquilo que o professor colocou, o professor Jara colocou, é fundamental. Nós somos a sociedade. Nós temos que resolver os problemas. Acabou o tempo de colocar a culpa no prefeito, no governador, no presidente. A solução tem que partir de nós. E nós, com o microcrédito, e agora já ampliando para a chamada microfinanças, porque já estamos discutindo previdência, como fazemos educação para a poupança desses empreendedores, para que eles estejam preparados contingencialmente, estamos estimulando e queremos parceiros para estimular essa reeducação do cidadão. Muito obrigado, professor Jara, que é um parceiro antigo já. Agradeço, é uma pena o curto espaço de tempo, lembrando que o horário político tem 50 minutos, a gente podia inverter os polos aí, mas seguimos à disposição. Queria deixar um contato, exagkids@gmail.com, para você, pai e mãe que está nos ouvindo, quiser colocar o seu filho para tratar dessas questões, manda um e-mail, exagkids@gmail.com, e a gente mantém essa conversa aberta. Essa discussão também está no Habilis, que é coordenado pela extensão pela professora Ivonete, é isso? Isso, onde o Banco do Empreendedor também é parceiro. E o Habilis você encontra na página do Facebook Habilis, e vai lá e busca, e as ações vão ser apresentadas para vocês. Um grande abraço e o nosso agradecimento especial também para a professora Ivonete, que tem sido uma parceira muito importante para nós. Sensacional. Muito bom, né, Henrique? Muito, muito bom mesmo. E o nosso programa, então, volta semana que vem, neste mesmo horário. Um abraço, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.